Hoje vamos contar uma história de fé, coragem e sacrifício que atravessou séculos e continentes. É a história de Santo André d'Angleterre e seus companheiros, mártires que regaram com seu próprio sangue a semente do cristianismo no Vietnã. Preparados para essa jornada emocionante? Assista até o fim. Tudo começou no início do século XVI, quando os primeiros missionários jesuítas chegaram ao que hoje conhecemos como Vietnã. Um nome se destacou nessa missão: o padre Alexandre de Rhodes, um jesuíta francês que ficou conhecido como o apóstolo daquela jovem igreja. Ele não apenas evangelizou, mas também ajudou a criar um alfabeto vietnamita romanizado, o Quoc Ngu, que é usado até hoje. Imaginem o impacto disso. No entanto, seu trabalho despertou a desconfiança das autoridades locais, e em 1645, ele foi expulso do país. Essa expulsão marcou o início de um longo e doloroso período para os cristãos vietnamitas. Durante séculos, a comunidade enfrentou ondas violentas de perseguição, intercaladas por curtos momentos de paz. Ser cristão se tornou um ato de resistência diária. E é nesse cenário de incerteza que nasce o nosso protagonista. Em 1795, na província de Bac Ninh, nasceu um menino chamado Tran Anh Dan. Sua família era extremamente pobre, a ponto de ter que tomar uma decisão devastadora para garantir sua sobrevivência, entregá-lo aos cuidados de um catequista católico. Essa decisão, embora dolorosa, mudou completamente o destino do menino. Ele foi educado na fé cristã, cresceu amando a igreja e, no batismo, recebeu o nome de André. André sentiu o chamado para uma vida de dedicação total a Deus. Ele estudou, se preparou e em 1823 foi ordenado sacerdote. Como padre, tornou-se conhecido por sua vida simples e seu imenso cuidado com os mais pobres. Ele vivia de forma sóbria, compartilhando tudo o que tinha. Sua dedicação, no entanto, não passou despercebida pelas autoridades, que viam os padres como uma ameaça. Em 1833, a perseguição o alcançou. Logo após celebrar a missa, Padre André foi preso pela primeira vez. A comunidade, que o amava profundamente, não mediu esforços para libertá-lo. Eles se reuniram, arrecadaram uma grande quantia em dinheiro e pagaram seu resgate. Livre, mas sabendo que estava marcado, ele tomou uma decisão estratégica. Mudou seu nome de Dan para Locke. O objetivo era se tornar menos visível, despistar seus perseguidores e assim continuar sua missão evangelizadora. Com um novo nome, André d'Angleterre se aventurou nas províncias mais perigosas, como Hanoi, levando a mensagem do evangelho a quem mais precisava. Mas a perseguição não deu trégua. No final de 1839, André foi preso novamente, desta vez junto com outro sacerdote, o padre Pedro Trong Van Thai. Foi nesse momento, na escuridão da prisão, que André compreendeu seu destino. Ele sentiu que o Senhor o estava chamando para o testemunho final, para o martírio. Ele entendeu que era sua vez de banhar aquela terra sofrida com seu próprio sangue, como um sinal de fé inabalável. Quando o bispo local se preparava para mais uma vez pagar por sua libertação, Padre André fez um pedido firme para que não pagassem seu resgate. Ele estava pronto para entregar sua vida. Durante sua transferência para a prisão de Hanoi, uma multidão de fiéis se reuniu ao longo do caminho, chorando ao ver seus amados padres acorrentados. Mas André, com uma serenidade impressionante, os encorajava. Ele pedia que não chorassem por ele, mas que permanecessem firmes na fé e continuassem a viver segundo os ensinamentos da igreja. Na prisão de Hanoi, a prova final foi apresentada. Os dois padres foram levados diante de uma cruz e ordenados a pisar nela, a renegá-la publicamente. Esse era o teste definitivo de lealdade ao imperador. Em vez de obedecer, André e Pedro fizeram o oposto. Eles se ajoelharam com profundo respeito e amor e beijaram a cruz que lhes era oferecida como instrumento de humilhação. A resposta deles selou seu destino. A sentença foi a pena de morte. No dia 21 de dezembro de 1839, na periferia de Hanoi, os dois sacerdotes foram levados para fora dos portões da cidade decapitados. Eles morreram juntos, como irmãos na fé, dando o testemunho supremo de seu amor por Cristo. A história de André d'Angleterre e Pedro T não é um caso isolado. Entre os anos de 1645 e 1886, mais de 50 decretos foram emitidos contra os cristãos no Vietnã. Estima-se que mais de 113 mil fiéis tenham sido mortos durante essas perseguições. A fé deles era tão forte que a monarquia, em desespero, ordenou que as comunidades fossem dispersadas e seus bens confiscados, na tentativa de apagar o cristianismo daquela terra. Mas o sangue dos mártires, como dizia um antigo escritor cristão, é semente de novos cristãos. A igreja não esqueceu seus filhos corajosos. Ao longo de décadas, vários papas reconheceram o heroísmo desses mártires. O Papa Leão XIII beatificou o primeiro grupo no ano de 1900.
Os papas Pio X e Pio XII também beatificaram outros grupos nos anos seguintes. Finalmente, em 1986, a Igreja reuniu todos esses grupos em uma única causa, formando um conjunto de 117 mártires. Este grupo incluía bispos, sacerdotes, religiosos e, o que é muito importante, muitos leigos, homens e mulheres, pais e mães de família, catequistas, soldados, pessoas comuns que se recusaram a negar sua fé. No dia 19 de junho de 1988, o Papa São João Paulo II canonizou solenemente esses 117 mártires do Vietnã, e para liderar este exército de santos, foi escolhido o nome daquele padre simples e corajoso, Santo André Dunglac. Dentre os 117 santos, 96 eram vietnamitas, mas havia também 11 missionários espanhóis e 10 franceses, mostrando a universalidade da Igreja e do sacrifício. Hoje, a história de Santo André Dunglac e seus companheiros nos inspira a viver nossa fé com coragem. Mesmo diante das dificuldades, eles nos lembram que a fé não é apenas algo que se diz, mas algo que se vive, até as últimas consequências. Sua memória continua viva, não como uma lembrança triste, mas como um farol de esperança para a Igreja em todo o mundo. Obrigado por nos acompanhar nesta história poderosa. Se você se sentiu inspirado, deixe seu like, comente o que mais te tocou e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o testemunho desses incríveis santos. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de fé como esta. Santo André Dunglac, presbítero e companheiros mártires, rogai por nós.